Olá! Desde a reinauguração do museu em 2016, com um crescente número de visitantes e de seguidores nas redes sociais, percebemos que muitas pessoas ainda desconhecem ou mesmo confundem a nossa mantenedora. Por isso, nesse vídeo, decidimos contar um pouco da história e das conquistas da Fundação Cidade do Rio Grande. Entre o final da década de 40 e início da década de 50, um grupo de engenheiros se reuniam após o trabalho para debaterem sobre assuntos diversos. Em uma dessas reuniões, tiveram a ideia de criar em Rio Grande uma escola de engenharia. Essa ideia não era nova. No final do século XIX, Antônio Manuel de Lemos Júnior já havia idealizado algo semelhante, porém, por falta de apoio e de recursos financeiros, o projeto não foi adiante. E entre 1910 e 1917, funcionou no prédio da Biblioteca Rio-Grandense a Escola Técnica Elementar, que era uma espécie de anexo da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Dessa vez, porém, o contexto era outro. Rio Grande contava com aproximadamente 80 mil habitantes e 50 engenheiros, e também com a presença das empresas de petróleo Ipiranga, que desde a sua fundação havia muita dificuldade em encontrar profissionais qualificados mesmo no exterior, e o seu presidente, Francisco Martins Bastos, que é considerado um dos maiores, se não o maior, benfeitor de Rio Grande. Esse grupo, liderado pelo engenheiro Cícero Marques Vassão, levou essa ideia a Bastos em 1951, que imediatamente acatou a ideia e deram início ao processo de criação da Escola de Engenharia. No ano seguinte, em 1952, eles solicitam a assessoria de Eliseu Paglioli, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e a principal recomendação do Paglioli foi justamente a criação de uma fundação mantenedora para que a escola tivesse os seus recursos garantidos. A fundação foi instituída em 8 de julho de 1953 e os seus instituidores foram a Prefeitura Municipal, as empresas de petróleo Ipiranga, a Companhia União Fabril, Companhia de Fiação e Tecelagem Rio Grande, Câmara de Comércio de Rio Grande, Luiz Loreia Indústria e Comércio, Abdala Nader e Cunha Amaral e Companhia Limitada. E constam também como colaboradores desse processo a Shell do Brasil, a Esso Standard Oil do Brasil e a Aviação Férrea do Rio Grande do Sul. A sua primeira diretoria contava em grande parte com nomes ligados às empresas do Grupo Ipiranga e que são muito conhecidos até hoje por darem nomes de ruas, praças e até mesmo prédios da cidade. E são o presidente Francisco Martins Bastos, vice-presidente Cícero Marques Vassão, primeiro tesoureiro Américo Papaléu, segundo tesoureiro Ernesto Albrecht, primeiro secretário Carlos Vignoli, segundo secretário Antônio Roque Sampaio, conselheiro jurídico Roque Aita Júnior, conselheiro técnico Tomás Paz da Cunha Filho. E o primeiro conselho diretor era formado por Fernando Eduardo Freire, Heitor Amaro Barcelos, Jorge da Cunha Amaral, Cícero Marques Vassão, Américo Papaléu e Eurico Bianchini. Instituída a fundação, o grupo então dá início ao objetivo principal, que era a construção da escola de engenharia, e criar um curso superior nessa área é extremamente difícil porque demanda muito capital e muita infraestrutura. Por isso, apenas em 24 de maio de 1955, a Escola de Engenharia de Rio Grande foi autorizada a funcionar, mas devido a alguns trâmites burocráticos que haviam ficado pendentes, a aula inaugural ocorreu apenas no ano seguinte, em 5 de março de 1956. Se não é possível fazer indústria, vamos fazer ensinamento. Então vamos criar uma escola de engenharia aqui. Vocês não podem imaginar as dificuldades de fazer uma escola de engenharia. Ninguém era professor. A nossa escola tinha sido trabalho, mas de dar aula ninguém tinha experiência nisso.
As aulas da Escola de Engenharia originalmente eram ministradas no prédio da Biblioteca Riograndense e em julho de 1956 tem início a busca por uma sede própria. Em 25 de setembro do mesmo ano foi adquirido um terreno de 56 mil metros quadrados, muito próximo à refinaria e que recebeu um projeto arquitetônico extremamente moderno para a época e que ficou pronto em 1960, quando a escola então se muda para sua sede definitiva. E já no ano seguinte, em 2 de maio de 1961, a Escola de Engenharia é federalizada. Após esse processo de federalização, a fundação foi restituída do valor investido na criação da escola, o que permitiu que em 1965 ela tomasse para si um novo desafio e, a pedido da classe médica local, criasse a Faculdade de Medicina. Devido à boa reputação da Fundação Cidade do Rio Grande e do processo extremamente bem-sucedido de implantação da Escola de Engenharia, antes mesmo de existir, a Faculdade de Medicina já contava com recursos suficientes para sua implantação, totalizando 120 milhões de cruzeiros, sendo que desse total, 115 milhões haviam sido doados pela Ipiranga e o restante dividido entre bancos, indústrias e pela própria classe médica local. Como nós tínhamos tido sucesso na faculdade de engenharia, resolvemos fazer uma faculdade de medicina. A faculdade passa a funcionar em 1966. Originalmente as aulas eram ministradas no Hospital da Santa Casa e após a sua inauguração ela recebe mais uma doação, dessa vez de 100 milhões de cruzeiros, oriundo das empresas do Grupo Ipiranga e que permitiram que a faculdade importasse dos Estados Unidos e da Europa os equipamentos mais modernos e sofisticados existentes naquele momento. E essa doação de 100 milhões de cruzeiros se deu na forma de homenagem póstuma a dois nomes que foram muito importantes, não apenas para Ipiranga, mas para a própria fundação, que foram os engenheiros Tomás Paz da Cunha Filho e Carlos Vignoli, que haviam falecido recentemente. É preciso estimular o estudo, o aperfeiçoamento técnico. Nas faculdades de Engenharia Industrial e de Medicina de Rio Grande está presente o apoio àqueles que no futuro construirão novas refinarias e novas fábricas de progresso. Uma inversão que sempre dá frutos generosos. Estudo, pesquisa, talentos jovens procurando, perguntando, encontrando. Talentos que já sabem o que querem, nos quais podemos acreditar. Senhor presidente do Conselho Diretor da Fundação Cidade do Rio Grande, tomado de surpresa e emocionado por essa homenagem, eu quero, em nome da refinaria, agradecer essa manifestação da Fundação Cidade do Rio Grande à nossa empresa e que demonstra principalmente uma grande gratidão por aqueles que tanto fizeram para que a Fundação pudesse, aqui em Rio Grande, realizar a obra que idealizou há 15 anos atrás. Não fosse o espírito dos meus colegas de diretoria, não fosse esse idealismo que sempre orientou todas as deliberações. Fundado em 8 de setembro de 1953 por Eliezer de Carvalho Rios e Boaventura Nogueira Barcelos, membros da SEORG, Sociedade de Estudos Oceanográficos de Rio Grande, o Museu Oceanográfico originalmente ficava localizado nos altos do Café da Lila e posteriormente num prédio no interior da Praça Tamandaré, próximo a General Neto, que existe até os dias de hoje. Nesse período, o Museu Oceanográfico enfrentou várias crises, a fundação esteve ao lado do museu em todas elas, e em 1966 a fundação realiza a doação de um terreno para a construção da nova sede do Museu Oceanográfico. Em 1969, porém, o museu enfrenta mais uma grave crise e a fundação decide incorporar definitivamente o museu
para dar andamento ao projeto de nova sede. Após a incorporação do Museu Oceanográfico, a Prefeitura Municipal, através de uma manifestação, determina que a indústria pesqueira local contribua com 0,5% do valor do pescado utilizado como matéria-prima para a construção da nova sede, em troca de alguns benefícios tributários. O Dr. Bastos me convidou para vice-presidente da Fundação Cidade de Rio Grande, e em 70 se fez uma reunião de diretoria e se aprovou que a Fundação Cidade de Rio Grande incorporasse o Museu Oceanográfico, pequeno Museu Oceanográfico. Logo depois se fez uma reunião, se queria uma sede nova. Eu me lembro que foi uma reunião histórica, e ali começou a se ver como arrumar fundos para a construção, vamos dizer, da nova sede do museu. Não sei por que me ocorreu, na época, fazer que as indústrias de pesca tivessem dessem um X por quilo descarregado de pescado. Para ter uma ideia, naquela ocasião, Rio Grande tinha mais de 30 indústrias de pescado. O volume descarregado era muito grande. A participação das indústrias de pesca foi importante, mas o mais importante de tudo foi, como sempre naquela ocasião, vamos dizer, a verba que foi colocada pela Ipiranga através da Fundação Cidade de Rio Grande. Contribuíram com a construção do prédio o Grupo Ipiranga através da Indústria Rio-Grandense de Pescados, conhecida como Isapeixe, a Léo Santos Pescados, a UIG Comércio e Indústria, Indústria Brasileira de Peixe, conhecida como Pescal, Torquato Pontes Pescados, Frigorífico Anselme e Manuel Pereira de Almeida. Já em março de 1970, o projeto do novo prédio estava em andamento. O projeto original de 1966 havia sido abandonado, porque o próprio terreno onde ele seria construído já não era mais o mesmo. Agora ele seria localizado na área do terrapleno noroeste. E em dezembro de 1970, o novo terreno ficou pronto e já em novembro de 1971 é iniciada a construção com a fixação das primeiras estacas. O novo prédio abrigaria não apenas o Museu Oceanográfico, como também havia sido projetado para abrigar a futura Faculdade de Oceanologia. No final da década de 60, com 5 cursos superiores instalados em Rio Grande, e nesse meio tempo a Prefeitura Municipal e a Universidade Católica de Pelotas também haviam implantado algumas faculdades na cidade, surge o anseio pela criação de uma universidade, reunindo todos esses cursos. Novamente, a Fundação Cidade do Rio Grande foi uma das primeiras a se dispor a buscar esse objetivo. Em 4 de setembro de 68, o prefeito interventor general Armando Catani recebe uma comitiva da Fundação Cidade do Rio Grande, naturalmente liderada por Francisco Martins Bastos, para tratar do tema da universidade, na ocasião em que os membros da fundação colocaram a doação de um terreno para a construção do campus como uma demanda mais imediata. O prefeito general Catani afirmou seu apoio a Bastos, ficando definido que seria doado uma área no entroncamento da rodovia Rio Grande-Cassino-Pelota. Em 1968, com a reforma do ensino superior, ficou proibida a existência de faculdades dispersas, sendo necessária a vinculação destas a uma universidade. E surge a possibilidade da Escola de Engenharia de Rio Grande ser vinculada à Universidade Federal de Pelotas, que ainda não havia sido criada oficialmente, mas já havia sido determinado que a partir do ano seguinte ela passaria a existir. Somado a isso, havia também o discurso do ministro do Planejamento que não seria possível criar 2 universidades federais devido à necessidade de conter despesas públicas. Em 8 de agosto de 69 é criada a Universidade Federal de Pelotas, que deixou os membros da Fundação Cidade do Rio Grande e outros envolvidos com esse processo muito apreensivos. Porém, a Fundação continua com seus esforços para concretizar esse objetivo e no dia 20 de agosto de 1969
1959, é publicado no Diário Oficial da União a criação da Universidade do Rio Grande, que seria uma universidade federal, porém teria como mantenedora a própria Fundação Cidade do Rio Grande. Já nos anos 80, mais uma conquista da Fundação para a cidade de Rio Grande, a criação do Museu da Cidade do Rio Grande. Ele foi idealizado em uma reunião ocorrida em 1980, mas a sua concretização se deu apenas em 1984. E originalmente ele ficava localizado na Rua General Portinho, em um dos galpões da antiga fábrica Leal Santos. Seu primeiro diretor foi Adir Olinto, que não por acaso havia sido funcionário das empresas do Grupo Ipiranga, visto que a Fundação e a Ipiranga estiveram entrelaçadas durante todo esse período. Em 1986 é criada a coleção de arte sacra do Museu da Cidade, que desde então ocupa a Capela de São Francisco de Assis, nos fundos da Catedral de São Pedro. E nesse mesmo ano foi cedida ao museu uma área no prédio da Alfândega, que devido a algumas adequações que foram necessárias, permitiu que ele migrasse para a atual localização apenas em 1987. E estiveram envolvidas na criação do museu a própria Fundação Cidade do Rio Grande, as empresas de petróleo Ipiranga, que inclusive lançaram o projeto Memória, incentivando a população a doar objetos para a criação do museu, a Prefeitura Municipal, a Mitra Diocesana e a Biblioteca Rio-Grandense. Em 1987, apesar das comemorações decorrentes da inauguração do novo espaço que abrigou a coleção histórica do museu, também houve uma grande perda, não apenas para a Fundação, mas para toda a cidade do Rio Grande. O falecimento de seu presidente Francisco Martins Bastos, que havia ocupado esse cargo desde 1953, por 34 anos. E em 1987, assume a presidência da Fundação o economista Henrique José Leal Santos Vieira da Fonseca, das Indústrias Leal Santos, que ocupa o cargo até 1994, quando é repassado ao engenheiro Fernando Cardone da Senhora, que ocuparia até o ano 2000, quando seria repassado para a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Fundação, a engenheira Elizabeth Telecheia, que também era presidente da refinaria de petróleo Ipiranga. A partir daí, Elizabeth Telecheia e Henrique José revezariam o cargo de presidente da Fundação e presidente do Conselho por aproximadamente 2 décadas, até a assunção do atual presidente da Fundação, Torquato Pontes Neto. E esse é um resumo da história da Fundação Cidade do Rio Grande, que ainda é pouco conhecida pela população local, mas que a sua existência se confunde com o desenvolvimento de Rio Grande desde a sua criação. E tu conhecias a Fundação? Teve alguma relação com ela? Conta pra gente aqui nos comentários.